Olá, meus amigos do canal PR Elias Soares Oficial. Nós estamos passando por aqui para agradecê-los pelos mais de 20 mil inscritos. Dentro de pouco tempo conseguimos chegar a esta cifra astronômica de mais de 20 mil inscritos. Glória a Deus por isso, eu agradeço a Deus pela sua vida e isso me dá uma certeza de que você tem se identificado com a nossa teologia, com a nossa interpretação e está gostando dos nossos vídeos. Senão você não teria feito a sua inscrição. Muito obrigado de coração, que Deus possa abençoar cada um de vocês por esse gesto de carinho, pelas palavras. São muitas palavras que os internautas têm deixado aqui no nosso canal e eu quero agradecer vocês de coração. Deus abençoe grandemente, eu tenho que festejar muitos vídeos. Olha só, nesse exato momento nós acho que já chegamos a 167 mil visualizações daquele vídeo A Pergunta que Travou os Teólogos Adventistas. Sabe lá o que é isso? Em 60 dias chegarmos ao número de 167 mil visualizações e cerca de 4 mil comentários. Que coisa mais linda, né? E temos também o outro vídeo que é a verdade sobre o dízimo, que está com mais de 77 ou 78 mil visualizações. O vídeo também quem foi Lilith, quem foi a primeira mulher de Adão, porque alguns dizem que foi Lilith. São vários vídeos com muitas visualizações e isso me dá certeza de que vocês estão realmente gostando de tudo isso. Deus abençoe vocês grandemente. E eu não poderia também deixar de convidar você a compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações. E você que ainda não se inscreveu, por gentileza, ajuda aí. Se inscreva no nosso canal, PR Elias Soares Oficial. E quando vocês puderem também, faça uma visitinha na nossa loja virtual, www.livrariadopastorelias.com.br. E você que quiser me conhecer, sempre na parte da tarde, nós estamos lá na Livraria do Pastor Elias, na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Você é o meu convidado, eu estarei lhe aguardando ali na Livraria do Pastor Elias, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Eu também não poderia deixar de aproveitar para deixar aqui para vocês 8 perguntas que os adventistas não respondem. 8 perguntas que o adventismo não responde. Vamos para a primeira pergunta? Se a alma não é imortal, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como explicar a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração, uma vez que os adventistas advogam que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração literalmente? Só que em Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 5 e 6, a Bíblia não deixa margem para dúvidas, que Moisés morreu e foi sepultado. E ainda em Josué 1, versículo 1 e 2, o Senhor disse: meu servo Moisés está morto. Ora, se ele está morto, como é que ele apareceu ali? Segunda pergunta. Uma vez que eles, para explicar a primeira pergunta, eles chegam a dizer que Moisés ressuscitou, a segunda pergunta é: quem é as primícias dos que dormem? Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20 e 23, diz que o Senhor Jesus foi feito as primícias dos que dormem, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 23, a Bíblia é categórica em afirmar que Jesus foi o primeiro da ressurreição. Não tem como maquiar isso aí. Terceira pergunta: como explicar, uma vez que eles acham que Moisés ressuscitou, como explicar Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, onde o Senhor disse para Josué: meu servo Moisés está
morto. Ele não diz que Moisés ressuscitou, mas apenas que Moisés está morto. E ainda mais, se a alma não é imortal, como nós explicaremos Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Como explicar Mateus 10, 28? Aí é que está. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta está em Lucas capítulo 23, versículo 43. O ex-ladrão da cruz disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Ora, o corpo do ex-ladrão foi para a sepultura. O que é que foi para o paraíso, senão a sua alma imortal? Isso vocês não conseguem explicar. Ainda mais uma questão. Se a alma não é imortal, como explicar 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, em que a palavra de Deus afirma categoricamente que os ímpios são reservados sob castigo até o dia do juízo. Então veja que a pessoa morre e depois ela fica, a pessoa que foi rebelde à palavra de Deus, ela fica reservada sob castigo até o dia do juízo final. Você já parou para pensar nisso? Se ele vai ficar sob castigo até o dia do juízo final, espera um pouquinho, o juízo final ele é depois do milênio e nós nem chegamos ainda no milênio. Como é que essa pessoa que morre agora pode sobreviver até depois do milênio? Não é Matusalém, né? O período da longevidade foi antes de Noé e não depois, não é verdade? Essa questão de viver 1000 anos, 800 anos, 900 anos. Então, a Bíblia está afirmando que realmente a pessoa fica sob castigo. E isso tem amparo na passagem do rico e do Lázaro, em Lucas 16, versículos 19 até o versículo de número 31. Então, realmente, a pessoa está ali sob castigo até o dia do juízo. A outra pergunta, eu creio que já é a sétima pergunta, se a alma não é imortal, como explicar um outro ponto de Mateus 10, 28? Porque veja bem, quando você diz assim, olha, não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma, significa que o corpo será morto, mas a alma continua sobrevivendo. Aí o adventista vem com a segunda parte do versículo. Ah, mas vocês citaram o versículo pela metade. A segunda parte diz: temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mas espera um pouquinho. Se quando o corpo morre, a alma não morre, e esse perecer no inferno não é agora. Ele vai ser somente no Guiena, que é depois do milênio. Portanto, a alma que morreu agora, ou melhor, o corpo morreu agora e a alma não morreu, essa alma continuará sobrevivendo até depois dos 1000 anos. Então, se ela sobrevive, onde que ela está? Isso mostra claramente que existe um estado intermediário, um lapso temporal em que as almas dos ímpios que foram rebeldes à palavra de Deus ficam ali guardadas, como está em Lucas capítulo 16, 11 a 31, e na primeira carta de Pedro 3, 18 a 20, e ainda na primeira carta de Pedro capítulo 4, versículo 6. Então, vamos concordar, um exemplo, né? Não concordamos, é claro que a alma morre juntamente com o corpo, porque ali o verbo apólime é perecer, ser banido da presença de Deus, mas suponhamos que a alma seria destruída, mas só que ela só será no Guiena. Tá aí, enquanto ela não vai para o Guiena, onde que ela fica? Isso não é uma prova clara de que a alma continua viva num estado intermediário? Essa questão também ela não é respondida. Ainda agora vamos para a oitava questão. A oitava questão está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 4. Olha o que Paulo diz. Conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Esse homem foi ao terceiro céu, foi ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito contar. Veja que carne e sangue não é do reino de Deus. Então não foi com carne e sangue que Paulo entrou, porque o seu corpo ficou aqui. Então o que é que foi lá no paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não se pode contar? Será que não é seu espírito, a sua alma?
Essa pergunta fica para vocês pensarem. Portanto, à luz destas 8 perguntas que os adventistas e que o adventismo não consegue responder, dá aquela viravolta, aquele giro. Mas eu digo responder, a única conclusão que nós chegamos é que a alma é imortal. Isso é inescapável. A alma é imortal. E mais uma vez, eu agradeço você que se inscreveu, que nós passamos por aqui para comemorar os mais de 20 mil inscritos. Na verdade, já estamos caminhando para 21 mil inscritos. E compartilhe, marque um amigo seu que for calvinista, que for adventista, ou que você acha que precisa entender algum ponto desses vídeos que nós temos aqui. E que Deus abençoe você grandissimamente. Se você quiser fazer algum pedido dos nossos livros, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, o nosso dicionário etimológico de nomes bíblicos, ou pegar alguma promoção nossa, você pode ir para a nossa livraria virtual, ou então ligar no 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 é o WhatsApp. Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo.